Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de prótese sobre implantes. Eu sou a professora Franciele Delgado e estou aqui para te ensinar prótese sobre implantes de uma forma simples, de uma forma objetiva, para que você consiga oferecer mais esse tipo de tratamento para os seus pacientes, no seu consultório, na sua clínica, e com isso aumentar a rentabilidade do seu consultório, até mesmo porque você não vai mais perder esses pacientes para outros profissionais, tendo que indicar ou chamar alguém para atender no seu consultório. Então, essa é a nossa meta, hein? Que você aprenda e consiga executar aí no seu consultório. Então, seguindo o tema da nossa aula de hoje é todas as etapas, desde a cirurgia até a confecção da prótese final. Então, preparei novamente alguns slides aqui para que vocês nos acompanhem. E aí, vamos lá. Etapas da prótese sobre implante da cirurgia à prótese final é o nosso tema de hoje. Então, vamos lá. Técnicas cirúrgicas. Isso não vai ser para você que não vai fazer a cirurgia, mas sim você precisa entender, até mesmo para você poder conversar e discutir o caso lá da sua clínica com o cirurgião que vai operar para você, certo? Então, basicamente como técnica cirúrgica, já que o nosso tema é da cirurgia à prótese final, nós podemos trabalhar tanto com a técnica da carga imediata, quanto a técnica de tardia que nós falamos. Então, com 2 tempos cirúrgicos, ou seja, a instalação do implante e o segundo tempo cirúrgico que acontece após a osseointegração, que é a cirurgia de reabertura. Então, definido qual é a técnica que vocês vão utilizar no consultório de vocês, então vão ser instalados os implantes. Mas nós não podemos esquecer que, independente da técnica, nós precisamos fazer o planejamento dos nossos casos. E quem planeja é quem vai fazer a prótese, quem tem que saber onde vai cada implante, quantos implantes vão, é quem vai fazer a prótese. Então, é quem planeja. Quem faz a cirurgia normalmente precisa seguir o seu planejamento. E isso vocês já devem estar ouvindo eu falar, e praticamente em todas as aulas, e eu não vou parar de falar, que eu não canso de falar e não cansarei. O planejamento é a etapa fundamental da odontologia hoje em dia. Não dá mais para a gente primeiro colocar o implante e depois pensar na prótese. Não, é o contrário. Hoje nós planejamos as nossas próteses e depois nós vamos para a parte cirúrgica, certo? Então, independente da técnica cirúrgica, você precisa planejar o seu caso, certo? Seja ele unitário, múltiplo ou até o caso total. Nós não podemos pular essa etapa que é extremamente importante também na prótese sobre implantes. Não só nela, mas em nossas disciplinas dentro da odontologia precisam ser planejados, assim e tão importante quanto é a prótese sobre implante. Então vamos lá. Nós temos aqui exemplos então de planejamento para casos totais e casos unitários. Então, independente do tipo que você está trabalhando, se casos unitários ou totais, você precisa começar pelo planejamento. Então, vamos lá. Método analógico pode ser moldagem inicial, enceramento diagnóstico, prova de mocap. Você pode provar o seu guia cirúrgico também. E o seu guia cirúrgico, nesse caso, vai ser o guia cirúrgico convencional, feito pelo laboratório ou feito por você mesmo, baseado no enceramento desse paciente, certo? É possível fazer dessa forma, tanto em unitários quanto casos totais. Tudo bem? Então, é possível fazer pelo método convencional. Se você já trabalha com digital ou está começando a trabalhar no digital, como que você vai fazer esse seu planejamento?
você pode sim iniciar o seu planejamento através do escaneamento. Então, você pode escanear, fazer o seu enceramento digital, é possível imprimir o seu mockup ou imprimir uma prova de dentes para que você prove isso no seu paciente, certo? Até você chegar no passo de ter finalizado o seu planejamento e aí você pedir o seu guia cirúrgico impresso. Atualmente é a forma mais comum de fazer guias cirúrgicos. Esses guias cirúrgicos, se você for fazer para arcos totais, eles tem a possibilidade de servir também como moldeira. Então, nós conseguimos fazer os dois tipos de situações, tanto o planejamento pelo método inteiro analógico, quanto pelo digital, ser 100% digital. A única coisa que eu saliento para vocês é: cuidado quando vocês estiverem trabalhando com desdentados totais, pois a maior parte dos scanners tem um pouquinho de limitação quanto à cópia de mucosa, devido à reflexão da luz. Ela reflete muito a luz e não dá a captura da profundidade exata desse tecido. Então, é um cuidado a mais que vocês vão precisar ter durante o escaneamento. Às vezes, verificar com o sistema se eles realmente possuem aquele sistema de passar o pó, de repente, na mucosa para ser escaneado, se vale a pena ou não. Ou, de repente, você pode fazer um método de planejamento misto. Você faz as moldagens do rebordo residual, então do desdentado total. Moldagem analógica, convencional, e a partir daí você pode começar a fazer o restante no digital, certo? Sem problema algum, porque daí você pode escanear os modelos. E daí fica um pouco mais fácil para o scanner copiar. Mas então, voltando, é possível fazer o planejamento de unitários e totais, tanto pelo método analógico quanto digital. O importante é não pulem essa etapa, que é extremamente importante para o final do seu tratamento. Então vamos lá. Se vocês estiverem trabalhando com a parte cirúrgica em carga imediata, o que vocês vão precisar ter lá pensando na sequência protética? Poxa, se é carga imediata, eu preciso ter em mãos já um provisório, seja ele unitário ou seja ele total. Eu vou precisar ter em mãos todos os meus intermediários protéticos, ou seja, baseado lá no seu planejamento, você já vai ter uma ideia de qual intermediário você vai usar. Se for unitário, você já vai saber se você vai trabalhar com prótese parafusada ou com uma cimentada. Isso é definido no planejamento. Então, você já vai ter uma ideia de quais componentes você vai precisar ter em mãos enquanto pensando nos intermediários. Já nos casos totais, normalmente nós trabalhamos sobre mini pilares. Então, você já vai ter que saber se vai ter osteotomia, se não vai ter osteotomia, para saber a altura desses intermediários também, para que você tenha ele na hora e possa instalar e já fazer o escaneamento, ou se você vai instalar esses intermediários e vai fazer a moldagem convencional, ou seja, analógica, certo? Então, em todos os casos, nós vamos precisar dos intermediários, vamos precisar de uma prótese provisória. Em unitários, você pode imprimir esse provisório, você pode pedir para que seja feito prensado, você pode fazer com dente de estoque. A única coisa que eu falo para vocês é: tenham um provisório na mão. Se não der carga, você precisa colocar alguma coisa nesse seu paciente. E isso precisa estar planejado. Então, você já vai saber, você já vai ter conversado com esse seu paciente. Se você definiram por uma prótese provisória, no caso de não dar carga unitária, se vai ser uma adesiva aletada, uma adesiva colada nos dentes do lado, se vai ser uma prótese parcial removível provisória, ou seja, pererequinha, ou ainda se você tem alguma possibilidade de fazer um provisório fixo cimentado em cima de uma coroa total, caso seja
um dente vizinho que você também vai trabalhar com prótese, algo desse tipo. Então, vá para a cirurgia junto com o seu cirurgião já preparado, certo? Se for um caso de carga imediata unitária, que você vai fazer o provisório lá na hora, ou que você vai capturar um provisório do seu laboratório, você precisa também ter o análogo daquele intermediário que você vai trabalhar logo após a cirurgia. Então, se você estiver trabalhando com um munhão, por exemplo, você tem que ter o análogo do seu munhão lá. Se você está trabalhando direto no implante de um hexágono externo, você vai precisar do análogo do hexágono externo. Por que vocês vão precisar do análogo? Vocês vão precisar fazer a finalização, o acabamento, o polimento desse seu provisório para ser instalado imediatamente após a cirurgia, apoiado nesse análogo. Até para quê? Para que você preserve toda a região de adaptação do seu provisório no seu intermediário ou no seu implante. Então, é muito importante que você tenha isso já separado. E nos casos de próteses totais, o que você vai precisar ter e não esquecer a sequência. Então, você já vai ter que ter preparado. Se você decidiu capturar uma prótese provisória imediatamente após a cirurgia, você precisa de todo esse material. Você vai precisar dos cilindros de titânio para capturar em cima dos seus mini pilares. É sempre interessante, é sempre o ideal trabalhar nas próteses totais sobre intermediários, até mesmo para que você consiga uma melhor passividade dessa peça, uma melhor adaptação e também uma maior segurança em caso de sobrecarga. Nós falamos já também sobre isso em algumas aulas, certo? Quando a gente fala de seleção de componentes protéticos ou mesmo de intermediários específicos. Bom, então tenha em mãos a sua prótese provisória para que você faça a captura imediatamente. Caso nessa carga imediata você não vá fazer a captura da sua prótese provisória, você vai precisar do seu guia multifuncional. Você tendo esse guia multifuncional, você consegue transferir tanto na forma analógica como na forma digital, você consegue transferir a posição dos implantes, a posição do tecido mole e também a dimensão vertical e a oclusão desse seu paciente, para que em 72 horas ou no máximo aí tardar uma semaninha você entregue a peça final para o seu paciente, certo? Então essa seria a nossa sequência enquanto carga imediata. Em unitários, nós fazemos o provisório, aguardamos o tempo da osseointegração para daí poder trabalhar nesse provisório e chegar até a nossa peça definitiva. No caso das próteses totais em cargas imediatas, nós temos duas opções. Ou nós vamos fazer então a captura da prótese total provisória e aguardar o tempo de osseointegração para daí poder finalizar a prótese definitiva, ou então nós já vamos moldar esse caso, moldar esse paciente para terminar a prótese definitiva em aí num prazo máximo de uma semana, certo? Que é o que nós vemos, o que acaba acontecendo na prática clínica. O ideal na literatura, quando nós estamos trabalhando com carga imediata, é fazer a entrega dessa prótese total em até 72 horas após a cirurgia, certo? Mas nós sabemos que às vezes podem ter situações de prova, remontagem, alguma coisa do tipo, horário de laboratório e não conseguir entregar com 72 horas. Então, também não é esse o tema aqui da nossa discussão de hoje, porém é importante que vocês saibam que vocês precisam finalizar essas próteses em caso de carga imediata o quanto antes, certo? Então não esqueçam, sequência, colocação dos implantes e aí nós vamos ou para moldagem ou para captura da prótese provisória nos casos totais. E nos casos unitários nós vamos para a captura de um provisório imediato, certo? Para daí aguardar a osseointegração e posteriormente finalizar essa peça com uma cerâmica, certo? Então vamos lá.
Próteses finais, então depois do tempo de osseointegração. Então é importante a gente falar sobre isso, certo? Nos casos unitários, por exemplo, o que nós vamos fazer? Nós precisamos moldar tudo aquilo que nós conseguimos com as nossas próteses provisórias. Para quem ainda não assistiu aula de perfil de emergência, de prótese provisória, tem tudo aqui no canal, tá? Aqui no meu canal tem essas aulas, assista que vale muito a pena. Cada aula é complemento de outra. Então, para que vocês tenham todo o conhecimento, é importante assistir todas. Então, vamos lá. Próteses finais. Depois que vocês, por exemplo, vamos falar dos unitários. Depois que vocês capturaram lá o provisório, vocês vão ter que trabalhar esse perfil de emergência. Vocês vão ter que desenvolver aquela questão do perfil crítico e subcrítico da sua prótese provisória para alcançar um resultado final muito mais estético e agradável para o seu paciente. E é só depois dessa etapa que vocês vão decidir transferir tudo isso para o laboratório, ou seja, através da moldagem ou também do escaneamento, se vocês estiverem trabalhando com digital. E aí eu coloquei ali embaixo, ó, prova entrega. E na frente da prova, eu coloquei alguns pontinhos de interrogação. Por que eu coloquei esses pontos de interrogação? A ideia é que a sua prótese venha tão perfeita, a prótese final, que você apenas molde e entregue sem a necessidade da prova. É possível fazer isso? É fácil? Aí tudo depende. Depende da sua habilidade enquanto protesista ou não, não importa se você é especialista ou se você trabalha com prótese sobre implantes porque fez outros cursos mais rápidos, isso não influencia na qualidade do seu trabalho, tá? O que influencia na qualidade do seu trabalho é o seu jeito de trabalhar, seguir os protocolos certinho, tá? Então, se você segue os protocolos de execução corretamente, se você sabe moldar esse perfil de emergência que você criou durante todo esse tempo, e se o seu laboratório também tem experiência com prótese sobre implantes e sabe trabalhar com cerâmica, tem muita chance, principalmente nos posteriores, de você moldar e instalar, certo? Esse é o nível de odontologia que nós queremos chegar, que eu quero que vocês cheguem, certo? É fácil? Eu vou ser sincera para vocês, não é fácil. Às vezes, até a gente trabalhando com muitos laboratórios bons, renomados, com muita experiência, existem casos que a gente precisa provar, às vezes mais do que uma vez, até a sua porcelana vir perfeita e você fazer a instalação. Quando nós estamos falando de unitários, é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil, até mesmo para o laboratório. Então, se nós estamos trabalhando com unitários na região estética, nós temos que tomar cuidado, até mesmo porque é difícil para o laboratório bater a cor de um único elemento no meio de outros elementos naturais ou que sejam outras próteses, certo? Então, você vai ter que ter paciência, você vai ter que falar isso com o seu laboratório e com o seu paciente também. Principalmente com o paciente, porque nós, o laboratório, nós estamos acostumados. O paciente, às vezes, acha que nós somos profissionais ruins quando nós não acertamos a porcelana de primeira. Então, faça uma boa moldagem de transferência desse perfil de emergência, faça uma boa tomada de cor. Se você tem dúvida da cor, combina com o seu laboratório, envie, encaminhe esse paciente para que o próprio laboratório faça a seleção da cor, para que você tenha uma chance menor de provar esse dente aí várias vezes, certo? Região posterior um pouco mais fácil de acertar, até porque a exigência estética, até por parte dos pacientes, acaba sendo um pouco menor. Então, é um pouco mais fácil. Mesmo trabalhando no analógico, é possível moldar e instalar, mas depende aí de alguns pequenos detalhes, certo? Se você está trabalhando também em um espaço protético muito bom, que tem espaço protético de sobra, então fica fácil para você e fica fácil para o laboratório também, certo? No caso das próteses totais, quando a gente vai pensar nas próteses finais, então nós temos algumas possibilidades.
Ou você pode, se você já fez o seu planejamento reverso, certo? Que é o ideal que ele já tenha sido feito. Você pode transferir esse paciente com a própria prótese total atual dele, que foi capturada, então a prótese provisória sobre esses implantes pode ser transferida e servir de guia, de base para a confecção da barra e da prótese final total. Ou também você pode, aí nessa etapa, se por exemplo não deu carga nesse seu paciente e você vai fazer uma prótese final no segundo tempo cirúrgico, ou seja, esse paciente passou pela cirurgia de reabertura e só a partir daí você vai trabalhar na prótese final dele. Então, a partir daí você também pode fazer a sua moldagem com o seu guia multifuncional. A partir desse guia multifuncional, o laboratório tem tudo. O laboratório tem uma aula também sobre carga imediata aqui no canal, tá? Se vocês ainda não assistiram, assista, porque eu falo algumas coisas também muito importantes. Mas eu falo também a respeito do guia multifuncional, que ele é um guia que serve de moldeira para gente. Então, com o próprio guia, ele ajuda no posicionamento dos implantes, ele ajuda quando precisa fazer a osteotomia, ele ajuda a transferir a dimensão vertical do paciente, a oclusão, então o registro oclusal e também o posicionamento dos implantes e os tecidos moles. Por isso que é interessante fazer toda a etapa do planejamento reverso, para que nessa etapa de finalização seja rápido, não tenha estresse nem da sua parte, nem da parte do paciente, muito menos do laboratório, certo? Se você está confeccionando a sua prótese total final, então, nesse segundo tempo cirúrgico, você vai fazer as etapas de moldagem, você vai fazer a etapa de prova de barra já com dente montado em cera, isso se você tiver o guia multifuncional. E aí, na sequência, você vai fazer a instalação, caso não dê nenhuma remontagem, caso a barra esteja perfeita, aí sim você vai finalizar essa prótese. Outra situação nas próteses finais. Supondo que essa sua prótese final esteja pronta, ou seja, que você tenha feito ela lá na carga imediata. Ah, Fran, eu já estava com o meu planejamento pronto, o meu cirurgião colocou os implantes para mim, eu fui lá, moldei, provei e instalei. Depois de 90 dias, essa prótese final às vezes começa a incomodar o paciente, até porque acontece uma remodelação dos tecidos moles e um pouquinho às vezes da parte óssea e começa a abrir um espaço maior entre a sua prótese final, então sua prótese total final, seu protocolo e a gengiva do paciente. Caso isso aconteça, é necessário que vocês façam o quê? Um procedimento chamado de reembasamento, que você vai simplesmente moldar esse paciente para que o seu laboratório tenha a diferença no seu modelo de gesso, diferença da gengiva que estava quando foi feita a prótese final e o tanto que remodelou para você diminuir, para que ele, na verdade, lá no laboratório, acrescente resina, diminua esse espaço para não incomodar muito o seu paciente. A dica é sempre deixe um espacinho para ele higienizar, principalmente na região inferior, que não interfere na fala. E o espaço para higiene no superior, às vezes é um pouquinho mais difícil, porque alguns pacientes, ao falar, vão sentir um pequeno escape de ar. Se esse escape de ar estiver acontecendo e incomodando o paciente, precisa vedar, certo? E é através deste procedimento de reembasamento final da prótese sobre implantes que pode ser que você precise executar, certo? Então, aí estão as principais etapas que vocês vão precisar lembrar e vão precisar executar até a parte final das nossas próteses, né? No caso, então, da carga tardia, como que nós vamos fazer? Então, se nós estamos pensando que nós estamos, então, na cirurgia de reabertura,
Você tem duas opções se você estiver trabalhando com unitários. Ou você pode pedir para o seu cirurgião reabrir e você também já capturar o seu provisório e fazer um imediato para o seu paciente, mas aí no caso seria imediato logo após a reabertura, certo? A gente não considera daí mais como carga, tudo bem? Você vai precisar também estar com os provisórios em mãos e também, caso você não vá confeccionar esse provisório na hora da reabertura para o seu paciente, você vai precisar ter em mãos os transferentes e os análogos do intermediário que você instalar para que você faça o molde. A partir deste molde, o seu laboratório vai confeccionar a prótese provisória para você, vai te enviar e em uma segunda sessão você vai instalar esse provisório no seu paciente, certo? Então, na carga tardia, nós também temos duas opções. Ou você captura na hora como se fosse uma carga imediata, ou então você molda e pede esse provisório para o seu laboratório e faz a instalação posterior no seu paciente, certo? Se for carga tardia, nos casos totais, então é como eu comentei com vocês tanto podem dar a sequência como se vocês estivessem trabalhando com carga imediata, ou seja, vocês podem capturar a prótese provisória desse paciente, vocês podem moldar com o guia multifuncional, mas se for o caso de que vocês já haviam capturado essa prótese lá numa carga imediata, vocês podem apenas dar sequência nas etapas de moldagem, prova e instalação dessa peça, baseado também no planejamento reverso. Mesmo que seja carga tardia, eu posso usar o meu guia multifuncional ou vocês acham que o guia multifuncional é apenas para carga imediata? Você pode utilizar. Muitas vezes nós acreditamos que durante a cirurgia nós vamos alcançar a carga imediata, mas nem todos os casos nós alcançamos. E aí o que fazemos? Guardamos o nosso guia multifuncional justamente para a carga tardia. Quando nós formos reabrir esses implantes, aí sim nós vamos utilizar o nosso guia multifuncional e economizar etapas a partir daí, certo? Então, nós conseguimos trabalhar de formas muito parecidas, mesmo quando estamos fazendo cargas imediatas, quanto nas cargas tardias. Então, nós temos opções de tratamentos, opções para passar para o nosso paciente e até mesmo para nós nos organizarmos para que seja uma coisa boa. No caso da carga tardia, o que é importante a gente fazer? No caso dos unitários, você vai precisar também, obrigatoriamente, trabalhar esse perfil de emergência antes de terminar, antes de fazer a sua prótese final. Não esqueça disso. Já na carga tardia total, às vezes você não vai precisar daquele reembasamento lá no final, daqui 90 dias, como acontece nas cargas imediatas. Nas cargas imediatas é muito mais fácil você precisar reembasar sua prótese final lá no fim do tratamento do que no caso de uma carga tardia. Até porque na carga tardia nós tentamos fazer uma reabertura mais conservadora para que o tecido não tenha uma remodelação muito grande e seja mais confortável também para o paciente. E baseado nisso, muitas vezes não é necessário aquele procedimento de reembasamento. Mas quando for carga imediata, total, muito provavelmente você vai precisar trabalhar com reembasamento sim. Ou seja, que é aquele preenchimento feito em laboratório da base da protocolo para vedar um pouco mais, fechar um pouco o espaço ali entre a gengiva da época da cirurgia para que está atualmente, certo? Então, dando sequência aqui, tem um caso que eu queria mostrar para vocês de uma carga imediata unitária. Então, aqui desde a instalação do implante, vocês podem ver que aí já está com pontos e a seleção do intermediário protético. Nesse caso, foi utilizado um munhão universal e
confeccionado um provisório imediato. Então, nesse caso, a paciente veio do colega implantodontista, eu selecionei o intermediário, nós já sabíamos pelo planejamento mais ou menos qual que era a altura, então eu tinha vários lá na hora, provei o que melhor se adaptou, tanto no para dar o espaço interoclusal, interproximal e também no sentido ápico coronário, então de espaço interoclusal mesmo, certo? Fiz o provisório imediato para essa paciente. Infelizmente, essa paciente ela tinha um dente, uma prótese fixa antiga, em cima de pino metálico, e aí fraturou essa raiz. Nós não tínhamos o dente natural da paciente ou uma prótese legal que a gente pudesse reaproveitar. Então, nós realmente precisamos fazer um provisório para essa paciente. E nós tínhamos ele já prontinho lá em mãos para que, caso não desse carga, ela ficaria, no caso dessa paciente, o mais indicado foi uma prótese parcial removível provisória. O que nós fizemos? Recortamos então esse provisório e fizemos a captura imediatamente após a cirurgia. Pode ver que tem um sanguinho de leve ali na região cervical, certo? Feito isso, como esse daí foi um caso de carga imediata, não sei se às vezes quem está assistindo aqui não assistiu a aula de carga imediata, mas eu falei muito sobre isso lá, que ao capturar esse provisório, fazer esse provisório imediatamente após a cirurgia, não é permitido que você deixe toque nesse provisório. Esse provisório, em todos os movimentos, ele precisa estar livre, tanto em protrusão, abertura e fechamento e lateralidade bilateral. Então, foi isso que eu tô mostrando aí, ó, o paciente fazendo, era uma paciente bem dificinha, assim, de colaboração, então, fazendo os movimentos excursivos, ó. Então, lateral, primeiro foi protrusão, esse lateralidade, esquerda, lateralidade direita, mostrando que esse provisório está totalmente livre, certo? Fora de oclusão. Isso que é importante. E depois a prótese finalizada. Nesse caso, se vocês observarem, ó, vou até voltar aqui um pouquinho para vocês. Talvez vocês não tenham se atentado, porque a gente fica muito ligado ali no dente em questão que nós estamos falando do implante. Mas vejam que o elemento 22 e 23, então o que fraturou foi o 21, que nós fizemos a carga imediata, aguardamos a osso-integração, depois da osso-integração, nós trabalhamos o perfil de emergência desse elemento 21 e também trabalhamos uma faceta no elemento 22 e uma coroa total no elemento 23, que a paciente já tinha uma coroa provisória antiga ali. Então, nós finalizamos os 3 elementos ao mesmo tempo com as cerâmicas. Então, nesse caso, nós fizemos prova até acertar a cor dessas cerâmicas, a paciente gostar, e aí sim nós procedemos à instalação, certo? Então, foi isso que nós fizemos. Essa é a sequência completa desde a cirurgia até a entrega de uma prótese final sobre implantes. Vocês conseguiram perceber que não tem muito segredo? Não tem segredo. Eu já mostrei casos totais do começo ao fim da protocolo também. Tem aula aqui no canal do YouTube mostrando a sequência inteira. Então, da protocolo, né, em si. E aqui eu mostrei para vocês verem como que é a sequência também de uma unitária desde a carga imediata, então desde a parte cirúrgica. Então, ela se torna, a prótese sobre implante, ela é interessante por causa disso, ela se torna repetitiva. Então, fez um caso, o segundo vai ser muito parecido, o terceiro, o quarto, até que vocês vão fazer, às vezes, até sem pensar muito, de forma quase que automática, porque ela realmente não muda muito, a sequência é sempre a mesma. Então, depois da cirurgia, nós vamos selecionar o intermediário. Se você planejou junto com o seu cirurgião, você já sabe se ela vai ser uma prótese cimentada ou parafusada, quais são os possíveis intermediários que você vai usar e se você vai fazer imediato ou se você vai moldar ou escanear. Então é importante que você esteja preparado para essas situações, baseado sempre no planejamento.
A questão da prova, ajuste, instalação, também tem aula aqui falando de sequência de ajuste das suas peças, que também facilita muito para o aprendizado de vocês e colocar isso tudo na prática também, certo? Não tem segredo. O que mais acaba influenciando na instalação das suas próteses finais, eu falo isso tanto nas protocolos quanto nas unitárias ou múltiplas em cerâmica, é o ajuste. E às vezes, muitas vezes no caso das cerâmicas, aí, às vezes alguma alteraçãozinha de cor, alguma pigmentação, caracterização que precisa um pouco mais. Então, aí às vezes acaba acontecendo dessa peça ter que voltar ao laboratório mais do que uma vez. Quando você tem dentes inclinados, você tem uma dificuldade maior de ajustar o ponto de contato proximal dessas peças. Isso é normal, é natural. Então, se essa peça final precisar retornar ao laboratório, faz parte do processo. É mais difícil esse tipo de coisa acontecer com os protocolos, por exemplo, que as próteses totais, só se tiver alguma alteração de registro de oclusão, que você pode ter algum problema na instalação, ou então, se você tiver tido problema no seu registro, você vai descobrir isso daí. O ideal seria descobrir na prova de dentes e não na finalização. Mas pode acontecer, eu já vi acontecer também. Instalar e perceber que teve uma falha lá no registro, tá? Ter que repetir a peça. É um pouco mais difícil os protocolos terem que retornar ao laboratório depois de prontas, comparado com as cerâmicas, certo? Mas não se desesperem, são coisas que acontecem, isso faz com que a gente consiga crescer profissionalmente, melhorar o nosso conhecimento. Vocês sabem que nós melhoramos e aprendemos mais com os erros do que com os acertos. Então é no erro que a gente vai quebrar nossa cabeça lá para resolver. Mas, de uma certa forma, quando nós seguimos o nosso planejamento, é muito difícil você ter uma intercorrência muito grande, certo? Então, algum pequeno retorno dessa peça para o laboratório pode acontecer, mas não vai ser nada, não é para ser nada grave a ponto de ter que repetir essa peça e tudo mais, certo? Então, dúvidas? Manda para mim lá no Instagram, nas minhas redes sociais, doutora Franciele Delgado, que eu vou respondendo para vocês sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham conseguido aprender um pouquinho da sequência, e a sequência é muito simples. Ela não muda, moldagem ou escaneamento, prova e instalação, ou moldagem ou escaneamento e instalação. Não tem segredo, tá? Não tem segredo. O segredo é lá atrás, todo o trabalho que você fez no planejamento e na sua prótese provisória. Depois é só finalizar, certo? Então, manda pergunta lá, manda suas dúvidas, entre em contato comigo. Manda esse vídeo aqui se você conhece algum amigo seu que gosta também desse assunto. Nós estamos aí para ajudar vocês com bastante conteúdo. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho. Nós estamos aí semanalmente com conteúdos novos, aulas novas. Se você tiver sugestão de conteúdo também, estamos aí abertos a vocês pedirem para a gente gravar sem problema nenhum. Muito obrigada para você que ficou aí até agora, que assistiu a nossa aula e que nos acompanha. Então fica aqui o nosso agradecimento e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Um beijo, até a nossa próxima.